Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre o Dia do Psicólogo e da Psicóloga. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde do município de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, professor universitário e é uma honra estar com vocês no episódio de hoje. E contamos com as ilustres presenças das queridas psicólogas Emanuela Silvestre, que também é professora do programa de remissão pela leitura do Governo do Estado. Ela é psicóloga e docente da Uninasal. Seja bem-vinda, Emanuela. Muito obrigada, é uma alegria estar com vocês. E também estamos com Williane Araújo, que é psicóloga clínica, mestre em saúde mental pela UPE. Ela é supervisora e docente da Uninasal. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Gente, vamos falar dessa querida senhora de 62 anos de idade. É uma jovem senhora. É uma jovem senhora. Ainda é jovem. Sim. Nossa profissão foi regulamentada há 62 anos aqui no Brasil. Queria, de antemão, conversar com vocês um pouquinho sobre esse primeiro contato que vocês tiveram com a graduação, né? Como é que foi essa tomada de decisão de ser psicóloga? Nossa, gente, eu terminei o terceiro ano com 16 anos. Bem novinha. Uma criança, maturidade zero. E eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tive. Vamos pensar que eu tive uma influência ali, que a minha irmã ela já estava na universidade, né? Então, houve um incentivo. Ela fazia que curso? Nutrição. Ela é nutricionista. Irmã mais velha. Mas eu estava assim, meio perdida, né? E várias ideias. Direito, arquitetura, até administração eu pensei. Meu pai tem loja. Mas até que minha mãe, meu Deus, Freud explica, né? Minha mãe chegou e disse: não, calma, vamos pensar. Você já pensou em psicologia? 16 anos. Aí eu disse: não. E aí eu comecei, ela despertou. Eu não tinha pensado, né, nisso. Não tinha pensado, na verdade, em nenhuma profissão da saúde, né? Na verdade, minto. Eu, criança, eu tinha o sonho de ser veterinária. Eu gosto muito de bicho, né? Do cachorro, gato. Só que aí, em um determinado momento, eu assisti um vídeo de um cachorro, doente, com bichinhos, enfim. E aí eu entendi que eu não teria natureza para essa profissão. E aí lá na frente, né, houve no término, né, do ensino médio, essa possibilidade, eu gostei e fui muito imatura, gente. Assim, para mim foi difícil pegar o ritmo, né? Mas eu acho que já no primeiro ano eu já disse: é isso, deu certo, nossa, faz sentido, né? Encaixa. E desde sempre, aí é uma coisa até que eu falo muito para os meus alunos, desde sempre a clínica, ela me chamou a atenção, e hoje eu sou uma grande crítica, né, da hegemonia, né, da psicologia clínica dentro da psicologia, né, porque a psicologia ela tem muitas nuances além da clínica, mas sempre foi algo que me chamou muita atenção, né, clínica psicanalítica em específico. E acho que tem influência do fato, né, da minha graduação ter sido muito psicanalítica. Acho que a maioria dos professores eram da psicanálise, eu acho que isso influenciou bastante. Mas foi isso, eu não lembro a pergunta. Era só uma psicologia, chegou para você. Chegou assim, chegou desse jeito. Deixe ela, que essa é a abordagem dela, viu? Mas hoje, né, assim, com um atravessamento social muito forte, né? Eu acho que o próprio mestrado, né, ele abriu muito. Acho que talvez o mestrado e a própria militância, assim, ela me trouxe um olhar mais amplo. E acho que o massa, eu não citei na tua
biografia, mas foi um mestrado profissional, né? Sim. E o mestrado profissional tem esse viés de você estar com um pezinho na prática profissional. Total, né? Ele é como se fosse, justamente, ele não vai ter esse viés acadêmico, né? Ele é um título título acadêmico, mas o foco vai ser mais, de fato, na prática. Se pensa cientificamente, mas com foco na prática. Exato. E eu, enfim, os primeiros anos de atuação foram muito voltados à clínica, e aí essa coisa meio que muda quando eu entro nessa questão mais, né, de militância mesmo, feminista, e quando eu entro no mestrado, que era um mestrado em saúde mental, né, então eu passei ali por diversas áreas, né, dentro da saúde mental, e eu acho que também a minha experiência dentro do conselho também me deu abriu muito assim os horizontes, né? Devo muito assim a essas três instâncias. E aí, enfim, depois disso veio o trabalho dentro da assistência, tudo. E aí as coisas foram mesclando, né? E assim, hoje eu sou uma grande, né, assim, defensora, né, da psicologia social, e que a psicologia social não deve ser, eu acredito, né, que não deveria ser, que é uma crítica, uma especialidade, né, ela deveria estar em todas as especialidades, todas deveriam ser sociais, mas é isso. Manu? Pra mim a psicologia chegou depois, né, eu estava no ensino médio, e aí eu sempre estive na educação. A educação realmente ela transformou minha vida, assim, gente. Nossa, tudo que eu tenho, eu devo à educação. Então, a educação ela vem primeiro, né, na minha vida. Eu sou formada em letras. Na minha sala eu fui a única pessoa que fez licenciatura. Tanto que tinha na minha escola uma coisa chamada coordenadora de vocacional, alguma coisa assim na época. E aí ela me chamou porque todo mundo escolhia as profissões que todo mundo escolhe, tipo engenharia, medicina, direito. E aí ela disse que estava muito triste comigo, que eu tinha escolhido a educação. Nossa. Foi. Eu acredito que ela era educadora. Sim. Aí eu só perguntei assim, qual é a sua formação? E aí quando ela disse, eu me levantei e fui embora, porque assim, alguém da área botando terra para alguém que vai entrar na área, né? Então, a minha primeira graduação é letras, né? Depois me especializei em ensino de literatura, mas eu sempre sentia que algo iria me ajudar muito mais nesse processo do que só a licenciatura, né? E aí eu sempre tive o desejo de fazer psicologia. Na época eu fiz para cá e fiz para capital, e na capital eu fiz para psicologia, só que eu não tive condições de ir morar na capital, então eu fiquei aqui para fazer a licenciatura. Fiz a licenciatura, e aí quando eu terminei a licenciatura já tinha formado várias turmas do curso de psicologia. Mas pronto, agora é o meu momento, né, porque aí eu já estava adulta, já estava trabalhando e tal, e aí eu fui para psicologia, jurando eu que ia ser tipo Montessori, assim, a psicóloga da educação. Eu não queria sair. Eu achava. É Montessoriana. Era mesmo. Eu dizia, vai somar, né? Vai ser muito legal. E aí eu fui pra psicologia e fiquei encantada, assim, né? Tive as vivências, tanto que a maioria dos meus estágios são voltados para a educação. A gente participou de mediações de conflitos na escola. Fui psicóloga escolar durante um tempo, depois da formação. E tô caminhando. Aí hoje em dia eu tô na psicologia e na docência, né? Trabalhando junto com os futuros psicólogos. Isso aí é muito legal. E aí hoje em dia eu caminho com isso, né? Ensinando tanto na graduação quanto na pós-graduação de educação e psicologia, e trabalhando com pessoas com deficiência, que hoje é o meu xodó. A minha trajetória com relação à psicologia é que eu tinha 3 opções de curso na minha cabeça: filosofia, psicologia, jornalismo. Calhou acho que a gente era na época do vestibular. Sim. É na época que a gente ia no banco preencher a ficha para poder pagar. Lembro que era 2 vias. No banco, porque a gente pagava. No ato da inscrição a gente pagava. E era o papel carbono. O cenário de que eram as pessoas sentadas no chão,
preenchendo para poder fazer o pagamento. Era esse cenário. Não peguei essa fase. É porque faz um tempinho que eu sou formado. Eu tô 2025, né? Você deveria ter percebido quando ele disse a palavra carbono. Aquela marcação etária, né? Sim. Sim. Tipo assim, eu na educação, se eu disser mimeógrafo, Mimeógrafo. as pessoas já sabem que eu tô muito tempo na educação. Cheiro de álcool, Isso, né? Então, assim, tenho 15 anos de formado. Né? Isso aí foi, meu Deus, desculpa, gente, que estiver nos ouvindo. 2005. Nossa! 2005, porque eu entrei em 2006, eu tenho... Tem 5 anos a mais que eu. Eu tenho 20 anos de psicologia. Sim. Então, a psicologia caiu no meu colo como uma grata surpresa, sendo já, de certa forma, esperado. E para mim, foi um curso muito divisor de águas. Eu acredito que eu não tive uma graduação tão boa com relação a essa compreensão do que significa o se graduar. Eu aprendi a psicologia, eu aprendi a ser psicólogo, mas eu não aprendi a estar numa graduação. Sim. Inclusive, eu senti muito falta do iniciação científica, monitoria, projeto de extensão. Não tinha? Não era despertado em mim. Eu sabia que tinha alguns colegas que fizeram, mas eu também sou da primeira turma, então a faculdade não tinha nem biblioteca pra gente ainda. Uhum. Tudo era muito novo, né? Tudo era muito novo. A faculdade ainda não tinha... Eu não fiz aqui em Caruaru, tá, gente? A faculdade não tinha nem nome de graduação que não fosse de licenciatura. Sim. Então tudo ainda estava se formando. A gente abriu as portas, inclusive, para território de estágio e tudo mais. Então, assim, eu fui construindo esse meu ser psicólogo, mas no processo de trabalho mesmo. Acho que o meu primeiro emprego foi na assistência social. Então, eu aprendi o que significa controle social, a importância do nosso olhar da psicologia para as minorias, a importância da subjetividade com relação às outras profissões. Então, para mim, foi um grande divisor de águas a assistência social nesse processo. Infelizmente, eu não tive tanta experiência clínica, a clínica de consultório, né? Isso ficou mais em segundo plano. Aí depois eu vim para a saúde, através da residência, aí que o meu universo se amplificou, né? E chegando até aqui, né? Porque todo aquele desejo de se comunicar que eu percebia no jornalismo, esse espaço me deu, né? Sim. O de poder transmitir informação. E outro ponto que eu amo fazer, e que é o que a gente faz, né? Que é o nosso ponto de intersecção, nosso outro ponto de intersecção, que é a docência. Eu amo estar na docência, e eu acho que é uma grande potência auxiliar nesse processo da formação de psicólogos e psicólogas. Quando você traz essa questão da docência, eu não sei se os alunos de vocês questionam, mas os meus sempre questionam se eles vão ter mercado de trabalho. Nossa, muito. Eles sempre me questionam. A maior preocupação deles é essa, assim, se eles vão trabalhar. Diz, olha, gente, a gente tem várias oportunidades que aparecem na psicologia, né? Mas a gente precisa se lançar, a gente precisa estar disponível, né? Então, assim, eu acabei de me formar e aí eu desejo tal coisa, então estude para chegar até o seu desejo, mas as coisas vão aparecer, né? Assim, quando eu me formei, eu fui para a clínica, né? Gosto muito dessa experiência na clínica, mas depois você vai sendo chamado, você vai participando de coisas, entendeu? Então você vem no podcast, você vai dar uma palestra, você vai você mostra o que é que você está fazendo nas redes sociais, e aí as pessoas vão te conhecendo e vão te chamando, assim, sabe? Eu sempre falo a eles, olha, minha gente, vocês não vão morrer de fome, não, fiquem tranquilos. É porque existe, né, um medo, assim, porque a gente teve um boom de formações de psicólogos, né, somos no Brasil. Uma profissão saturada. Isso, a gente é uma profissão saturada. Então, estamos assim, em saturação, eles se preocupam quanto a isso, né, o pessoal que está estudando psicologia. Mas eu acho que tem um pedacinho para cada um, sabe? Porque existe uma diversidade de coisas que você pode trabalhar. Então, hoje em dia, por exemplo, tá um boom
para trabalhar com pessoas com deficiência. Não é isso? Tá o boom. Né? Todo mundo quer aba, todo mundo quer TCC e tal, mas esse boom vai passar. E só vai ficar realmente aquelas pessoas. Eu acho. Vai. Como todas as modas. Como todas as modas. Infelizmente, vai passar. Entendeu? Assim, não é que não vai ter mais o acompanhamento, não vai sim. Mas as pessoas vão se identificando, entendeu? Então eu entrei nessa, mas eu posso não me identificar. Então, por exemplo, eu trabalhei na área organizacional e depois eu percebi que isso não era mais o que falava ao meu coração. Eu sempre falo a eles assim, pode parecer romântico, viu? Mas eu sempre falo a eles assim, olha, se você vai para um lugar onde você não sente mais aquelas borboletinhas no seu estômago, aí talvez aquele lugar não é mais para você. E aí eu percebi que não era mais para mim. Hoje em dia eu consigo ter muita referência da psicologia organizacional, mas eu não atuo mais, porque parou as borboletas no meu estômago e eu vi, caramba, eu só vou fazer isso, e eu queria além, né? E aí você tem que sentir isso. Eu sinto isso em sala de aula, quando eu tô em sala de aula, que você traz assuntos, que você tem aquelas aulas que tem um debate bem bacana. Você sente isso. Você sente isso na clínica quando você vê um paciente seu evoluindo, você diz, caramba, olha como José chegou pra mim, olha como José está hoje, sabe? Então, quando a nossa profissão dela dá essas borboletinhas, é porque a gente tá no caminho certo. E sim, tem essa fatiazinha pra todo mundo, sabe? Mas as pessoas precisam estar disponíveis pra se descobrir. Que às vezes a faculdade coloca na nossa cabeça que a gente só pode fazer tal coisa. Pelo menos a minha graduação falava muito isso. Vá pra clínica, como se só a clínica, né? Como se só a clínica desse essa felicidade. E, gente, eu fui muito feliz nos meus estágios social. Muito. Agora, olha, nossa, eu amei demais. Fui psicóloga do CREAS. Nossa, eu amei. Nossa, que experiência incrível ser psicóloga do CREAS, sabe? Tem uma coisa que eu gosto muito da nossa profissão, que é o leque de possibilidades, né? Assim, que a gente, se por exemplo, Manu, você em algum momento ali parou de fazer sentido a organizacional, e quando isso acontece a gente pode pensar em outras possibilidades, né? Em outros caminhos. Eu acho que isso é muito bacana, e uma coisa que eu digo muito para os meus alunos é a gente também ter essa consciência, né, de entender quando já não faz mais sentido, porque como a gente está ali cuidando de pessoas, né, diretamente, quando não para de fazer sentido, isso vai afetar quem está ali com a gente, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade também nesse sentido, de entender, tipo, se você não é perfil para determinado trabalho, né, se aquilo te preenche ou não, se você está ali apenas pelo dinheiro, né? Porque se for só isso, não vai funcionar, não vai ser bacana. Você vai estar ali prestando um serviço que não vai ser de qualidade para aquele grupo, para aquela comunidade, né? Então acho que a gente tem esse viés, né, assim, mais complexo da nossa profissão, porque não é uma prestação de serviço, mas é uma prestação de serviço que vai impactar diretamente na vida daquela pessoa, porque a gente cria vínculos no nosso trabalho, né? O nosso trabalho é diretamente relacionado com vínculo, com relações, afetos. É muito doido isso, né, da nossa profissão, da psicologia, né? Você trabalha para vincular com o outro, então você recebe pela vinculação com o outro, e não pode ser uma vinculação apenas pelo dinheiro, né? Tem que ter ali algo genuíno, e às vezes, não sei com vocês, mas isso, pelo menos no início, era muito confuso, né? Acho que supervisão pra caramba pra poder cuidar disso, né? Supervisão e análise. O que é supervisão? Supervisão, vamos lá. Gente, supervisão é um processo, né, dentro da psicologia, sobretudo na psicologia clínica, mas não só. E que a gente costuma dizer que existe um tripé, né, pra gente poder atender. E aí eu tô falando aqui da minha perspectiva de abordagem, eu não sei como. Eu acredito que para as outras também tem, né, o mesmo processo. Mas quando a gente se propõe aí para psicologia clínica, né, para ser psicoterapeuta, a gente precisa, não é só ir lá para o consultório e fazer escuta, né? A gente precisa de 3 elementos que são basilares para essa atuação. A primeira, né? A primeira não, porque não existe ordem, tá? Uma delas é a supervisão, que é justamente esse acompanhamento
vai ser um profissional que vai ter mais tempo. Acredito que é 5 anos. Para a pessoa poder ser supervisora, a pessoa tem que ter pelo menos 5 anos de atuação, né, de formação. É como se fosse um tipo de orientação acerca da sua atuação. Então, eu tô com dificuldade com determinado paciente, cliente, e eu preciso de uma orientação, né? Então, essa supervisão ela pode ser avulsa, quando você sente necessidade, e ela pode ser também sistemática, de tipo quinzenal, semanal, mensal. Eu sugiro, né, que pessoas que estão se formando, né, recém-formadas, tenham um acompanhamento sistemático, porque como é muito complexa, né, essa atuação, de estar ali vinculando com outras pessoas, a gente precisa desse olhar, mas é um olhar que ele tem que existir para o resto da profissão, né? Enfim, da jornada profissional, né, da gente. Então, você pode ter 10, 20, 30 anos, mas você vai precisar, né, de supervisão, mesmo que seja ali pontualmente, esporadicamente. Então, supervisão é, né, um desses elementos. Leitura, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, lendo, fazendo curso, fazendo grupo de estudo. Inclusive, estou com um grupo de estudo aí sobre Freud, né, leituras freudianas. E aí é leitura, supervisão e o próprio processo, né, de psicoterapia, né, o trabalho pessoal, né, que se chama, que é indispensável. Eu acho que é impossível, e não só na clínica, né, eu acho que é impossível você ser psicólogo, fazer escuta de pessoas e você não ter o seu próprio espaço de cuidado para cuidar das suas coisinhas, das suas questões, porque todo mundo tem questões. Já apareceu para vocês esse seguinte questionamento: eu não vou fazer, de estudantes, tá? Eu não vou fazer terapia porque eu não tenho demandas. Já apareceu para mim. Tem que chegar, o fecho vai ser grande. Eu acho que não ter demandas, achar que não ter demandas já é uma demanda. Foi o que eu disse. Eu disse, você tá cheio de demandas, mas você ainda não percebeu. Então eu lhe convido ao processo de psicoterapia para que você perceba isso. Sim, na psicanálise, né, a gente chama de resistência. Pois, né? Então, assim, ainda existe uma resistência dos próprios graduandos na área de psicologia em fazer a psicoterapia, viu? Ainda existe muito isso. Infelizmente, ainda a gente não é uma psicologia para todos, e quando eu falo no todos, é o financeiro, tá? Sim. Isso é muito certo, né? Porque muitas vezes o estudante, eu fui estudante, vocês também, então eu fui para psicólogos de valor social. Sim. Mas eu fiz desde quando eu iniciei o curso, eu já fazia antes, e aí, como estudante, você tinha um desconto, eu fui buscar em clínicas, escolas, para estar sempre nesse processo. E digo a vocês, assim, faz toda a diferença. Eu comecei meu trabalho pessoal. Vamos abrir aqui a vida dela. Eu comecei meu trabalho pessoal, eu estava no 5º período e eu fiz aqui em Caruaru, né, minha graduação, mas eu morava em Garanhuns. E aí tinha o UPE lá. E aí eu me inscrevi para atendimento com os estagiários, né? Uhum. E aí eu fui chamada, eu lembro que o processo era em grupo, terapia em grupo. Minha primeira experiência de psicoterapia foi grupal e foi incrível, assim, né? Eram duas estudantes, 2 estagiárias, e eu e mais duas pessoas. E no início foi estranho, assim, mas a gente conseguiu fazer uma vinculação muito bacana. E foram alguns meses, né, com esse mesmo grupo. Era muito interessante, assim, saudades. Muito bom, terapia de grupo. E assim, é muito importante que a gente sempre continue, né, nessa tecla dos 3 pilares, né? Sim. Porque eu só realmente, gente, olha, eu não gosto de falar essa frase, mas eu acho que é a receita do sucesso para um psicólogo, sabe? É verdade. Você tem que estar estudando, você tem que estudar aquilo que você, por exemplo, sua abordagem, né? Você tem que estar, muitas vezes, recém-formado na supervisão, ou se você já faz bastante tempo, procurar, né, participar de grupos de estudo, tal, essas coisas. E você tem que estar na psicoterapia. Meu esposo até fala que a psicologia é um esquema de pirâmide. Ele fala bem assim: a psicologia é um esquema de pirâmide. Já percebeu? Ele é formado em administração.
Aí eu faço, mas é um esquema de pirâmide do MEI, né? Porque, querendo ou não, a gente tá cuidando da gente para poder cuidar do outro. E aí minha psicóloga tem outra psicóloga que cuida dela para ela poder cuidar de mim e dos demais. Então, né? E nisso todo mundo ganha. Não existe quem está lá em cima ganha mais, né? Acredito que outra profissão não tem essa peculiaridade, né? Não, não tem. Desse contato ombro a ombro que não cessa, Sim. né? Esse contato com outros profissionais do mesmo núcleo que não se acaba, não finda. A gente sempre está buscando conhecimento, buscando nem que seja visão de mundo. Para poder compreender o outro, a gente precisa compreender o que circunda, né? O que é que está acontecendo enquanto atualidade, o que é que está preocupando as pessoas. Porque como é que eu vou cuidar do outro sem perceber o mundo que está em volta desse outro? Muitas vezes, né, já parto daí da psicanálise que eu gosto demais. Às vezes o que o outro traz é meu. E aí, se eu não tô. Se o outro traz uma situação, por exemplo, que eu passei, aquilo pode me doer. E aí, se eu não levo isso pra minha própria análise, eu não vou saber lidar com a dor do outro. Sim. Então isso é muito importante. Sim. Isso vai trazer, isso vai vir na clínica, vai vir em situações, minha gente, extremamente tristes, doentias. Não só na clínica, né? No geral, assim, eu já trabalhei no social, Sim. que as pessoas vinham para o atendimento social, que não é na clínica, mas é uma escuta, que eu olhava assim, dizia, nossa, ainda bem que eu já tenho terapia. E o social é mais complexo. Muito, né? Eu trabalhei no CREAS, vocês sabem como o CREAS é. Então, assim, chegavam denúncias pra gente averiguar de vulnerabilidade, né? Que a pessoa perdeu o seu direito e tal, e a gente ia lá. Então, assim, se eu não tivesse em trabalho pessoal, eu não ia saber lidar com aquela situação tão difícil. Sim. Então, o trabalho pessoal, minha gente, ele é, assim, o Deus da psicologia, sabe assim? Né? A gente tem que estar sempre... E sempre no trabalho pessoal. Eu, assim, falando isso, eu fiquei pensando na minha experiência no trabalho pessoal, porque eu estou, desde essa época do 5º período até agora, sem intervalos. Eu não consegui, às vezes eu até tento, de tipo, eu acho que eu vou dar uma pausa. Aí, a última vez que eu tentei foi um mês, assim, e eu não consegui, assim, chegou uma grande demanda na minha vida. Sim. E eu retornei, né, então eu estou aí há 13 anos, mais de 13 anos, intermitente de trabalho pessoal, e sem ver uma perspectiva de parada. Você acha que quer parar? Porque não vai, não rola. Não porque rola, não, sempre gente. a vida está se movimentando, né? Nossa vida pessoal e a nossa vida também de trabalho, e não cessa, né? Sobretudo quando a gente pensa numa perspectiva psicanalítica, né? Que é um acompanhamento a longo prazo. Então, há anos, né? Eu tô há anos com o mesmo analista, assim, e ele acompanhando, né? Acompanhando meus desvãos, né? Da vida. Mas a gente tem que estar se cuidando. Gente, isso é totalmente a contramão tudo que o mercado não espera de nós. Porque o que espera-se muitas vezes, né, ideia do senso comum, soluções rápidas, aquele story do 10 passos para ter uma saúde mental em dia, 5 passos para o sucesso, Sim. A remissão da ansiedade agora. Muitas vezes, assim, né? Gente, terapia não é miojo, tá certo? Também tem isso, né? Não é rápido, não é instantâneo. Duvido de soluções práticas, viu, minha gente? E aí, assim, essas soluções, elas chegam muito fortes para quem trabalha nas questões comportamentais, sabe? Chega pra gente assim, e aí, quando é que eu vou receber alta? Às vezes eles chegam e daqui a 20 sessões eu vou receber alta. Não é assim, né? Então, muitas vezes a gente vai trabalhar com a técnica comportamental, sim, mas a longo prazo. Porque mesmo utilizando essa técnica, né, o sujeito ele precisa estar com a gente a longo prazo, porque eu recebo, por exemplo, pacientes que eles vêm do psiquiatra, e os psiquiatras indicam muito a TCC e as filhinhas da TCC, como por exemplo a psicologia positiva, né? Então eles indicam muito essas questões comportamentais, porque existe o criador da TCC, ele era médico psiquiatra, então eles, né, eles são bem amiguinhos entre eles, então, isso aqui funciona. Né? Então, assim, certo, mas funciona pra quem, né? Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu fui pra uma psicóloga TCC e não gostei.
eu faço análise, eu faço psicoterapia com a psicóloga de abordagem psicanalítica, porque eu, Emanuela, fui para uma de TCC, não funcionou. Não funcionou. Então, para mim, a minha abordagem funciona para o meu trabalho, mas não funciona para minha vida. Vocês entendem isso? Né? Não funciona para minha vida. O que funciona para minha vida são psicólogos com abordagem psicanalítica. E aí muitos chegam pra gente, né, dos psiquiatras, encaminhados do psiquiatra, para fazer terapia cognitivo-comportamental. E aí eles vão, pesquisam, né, antes de vir pra gente, né, e eles dizem assim, eu sei que daqui a algum tempo eu vou receber alta. Eu disse, sim, é esperado que a gente... Mas às vezes o seu processo pode ser um processo mais longo do que de outras pessoas, né, então... É bem importante que as pessoas, né, que querem 5 passos para aquilo, faça isso que você vai ter sucesso. Gente, não funciona assim na psicoterapia, né? Sim. E não funciona assim nas diversas abordagens. E quem prega assim não está estudando o suficiente sua abordagem para dizer, é um processo e cada pessoa funciona de um jeito, né, nesse processo. É um desserviço, né, esse tipo de conteúdo. Ou então aquele conteúdo, né, 5 características que, para você saber se tem TDAH. Gente, o que tem de gente chegando, dizendo que tem TDAH, sem ter feito uma avaliação banalização do diagnóstico. Banalizou. Isso é tão grave, gente. Isso é muito grave. Chega muita gente, assim, pra mim, faz assim, eu acho que eu tenho tal coisa, eu faço... Gente, olha, não é assim que funciona. Ou então dizer, eu tenho, não é nem eu acho, eu tenho. Isso, e assim, isso é muito triste, né, porque é essa busca por rótulos, né, para justificar muitas vezes uma questão comportamental. Desculpa agora o termo, mas assim, eu vou falar feito a blogueirinha, às vezes você é chata. É só isso. Às vezes às vezes é a sua personalidade, você é uma pessoa chata, você é uma pessoa difícil, você é uma pessoa que é rígida para as questões de mudança, e nem sempre você, eu sou rígida para as questões de mudança, sou autista, não. Rigidez cognitiva, né? Tudo é assim, né? Tem características peculiares. Pois né? cada pessoa tem o seu jeito. Agora, para ter um diagnóstico, você precisa ter um prejuízo durante toda uma vida, não é só aquela situação, né? Então, assim, por isso que muitas vezes pessoas que têm transtornos são diagnosticadas erradas, tomam medicações erradas porque superaram na vida adulta e aí passaram por todo esse processo. Mas como existe essa banalização do diagnóstico, aí o pessoal sempre fica buscando o que tem. Eu tenho uma amiga, né? Ela jurava, ela dizia pra todo mundo que ela tinha TDAH. Já tava tudo certo na vida dela. E ela lidava com isso como TDAH e chegava até a tomar Ritalina. Sempre. E aí ela fez sem prescrição. Perigoso. Seríssimo isso, assim, perigoso. Sabe? Muito perigoso. E aí, e aí a gente conversando tudinho. Aí ela foi e disse assim, vou fazer uma avaliação. Eu disse, maravilha. E aí o que aconteceu? Bipolar. Bipolar. E aí hoje em dia ela tá no acompanhamento certinho para a bipolaridade, sabe? E aí ela se entende hoje em dia, ela entende nos momentos que ela está em crise, sabe? Porque antes ela justificava tudo porque ela viu e fez algum teste online, alguma coisa assim, e deu TDAH. Então, assim, não façam isso, minha gente, não. Busquem realmente profissionais, se você deseja realmente esse processo, faça terapia. Né, e aquilo, isso. Né? Independente da abordagem. Sim. Porque, infelizmente, tem pessoas que trazem chavões ou comportamentos inadequados, de acordo, inclusive, com o que preconiza o Conselho Federal de Psicologia. Mas não é somente a abordagem que cuida, mas a vinculação, né? A vinculação com o outro também é muito mais preciosa. Não é somente sobre técnica, mas é sobre afinidade. Sim, uma outra coisa também, assim, já que a gente está falando dessa onda patologizante, né, que vem se intensificando, eu acho que, principalmente para os recém-formados, um conselho que eu teria assim, para dar é de tomar muito cuidado do que você está disposto a fazer para conseguir likes, por exemplo, né, para conseguir seguidores, porque a nossa profissão é uma profissão muito séria, né, é uma profissão que ela é diretamente comprometida com a vida das pessoas, né, com a saúde das pessoas, enfim,
com a sociedade, né? A gente faz um juramento quando a gente conclui. Então a gente tem que tomar muito cuidado com que vai, por exemplo, postar numa rede social, né? Não, é porque o vídeo que tem a listinha de características do TDAH, ele viraliza. Sim. Tá, mas como isso vai impactar as pessoas que estão ali assistindo? A última vai te surpreender. Pois é. Nossa, gente, não façam isso. Então, assim, é importante que não só as psicólogas e psicólogos em formação, mas os já formados, busquem, né, o conselho. Sim. E busquem como o conselho se comporta e como o conselho traz, como deve ser a nossa postura diante dessas questões. Sim, código de ética e resoluções, né? As resoluções, elas são as atualizações, né, das regras e das leis dentro da psicologia. E, enfim, supervisão também, né? Eu acho que é importante. A gente tem que estar o tempo todo tomando esse cuidado, né, para a qualidade do serviço que a gente está ofertando. E é um mecanismo de proteção tanto da sociedade sobre o que a profissão faz, quanto dos profissionais, né, do que é possível ser feito ou não. Sim. E as pessoas muitas vezes, infelizmente, não conseguem compreender esse papel fundamental de um conselho, né, regulatório de uma profissão. Sim. Imagina, né, se a gente não tivesse um conselho, um sistema, conselhos, que é democrático, a gente não teria regras. Se a gente já vê o que vê, né? Com regras, imagina sem regras. Se não tem conselho, e até teve um tempo aí que existiu uma discussão, não só dentro da psicologia, mas dentro das profissões, né? De tipo, distinguir os conselhos. Os conselhos de classe, você não lembra? Teve esse momento que foi um grande medo, assim, foi rápido, foi um momento rápido, mas houve essa discussão dentro da Câmara, tá? E se não tem conselho, não tem regulamentação, então não tem regra. Então a coisa, ela vira uma bagunça. Exato. Uma bagunça, é muito perigoso, né? Gente, uma última pergunta. Já? Já. É ligeiro, minha gente. Passa muito rápido o tempo, infelizmente. Né? Há quem diga que nós somos uma profissão que vai se extinguir, né? A gente sabe que tem outros mecanismos que as pessoas utilizam também como suporte emocional. As IAs, as inteligências artificiais. E aí, nossa profissão é uma profissão que vai se extinguir ou não? Vamos falar juntas? Não! Vai não, gente. Não tem inteligência artificial no mundo que substitua o encontro. A arte do encontro. A arte do encontro. E assim, né, a gente não pode resumir só a psicologia clínica, né? O psicólogo, ele está aí em todos os espaços, ele se faz necessário em todos os espaços. Onde tem gente, onde né? tem gente, tem que ter um psicólogo lá. Sim. Então, assim, a gente quer ver crescendo cada vez mais, e existem projetos de leis para que dentro das escolas tenham profissionais, né? E aí tá chegando aos pouquinhos isso é um grande ganho para a educação, que necessita demais que esse profissional esteja ali. Então, não vai acabar, tá? A gente teve a pandemia que mudou o formato, né? A gente teve que aprender do nada a atender de forma online. Isso é muito bacana, né? Hoje em dia você tem pacientes que moram no exterior e você atende ele. E isso é muito legal. Então eu acredito que a gente vai se atualizando, enquanto todas as outras profissões. Mas acabar não, sabe? Porque, por exemplo, a minha área, né, que é infantil, não rola online. Não dá para você trabalhar com determinada idade, né, por exemplo, de forma online. Mesmo que você tenha todas as técnicas, todos os cenários, mas não funciona online. Então, dependendo da situação, muitas vezes atendimento ao idoso não vai funcionar online. Então, assim, existe é necessário a gente se atualizar, né? A gente precisa estar sim atualizado, mas acabar não. Até porque o ChatGPT, minha gente, ele nunca vai ser uma pessoa, por mais inteligente, né? E o ChatGPT, ele vai te dizer aquilo que você quer ouvir. E na terapia, a gente muitas vezes ouve o que não quer ouvir. Espero que as pessoas que estejam escutando entendam. E ouvir o que a gente não quer ouvir é porque a gente precisa aprender a lidar com determinadas situações. Então,
a gente às vezes vai levar um tapa na cara, vamos dizer assim, da situação, né? O ChatGPT não vai fazer isso com a gente. Ele vai pegar o algoritmo e ele vai dizer aquilo que a gente quer ouvir. E às vezes o que a gente quer ouvir nem sempre é o que a gente precisa ouvir, né? Então a inteligência não vai conseguir fazer isso, né? Porque eles são inteligentes, claro, mas eles não têm aquela nuance que a gente no processo clínico tem junto ao nosso paciente. Não existe inteligência, mas não existe presença. Sim. E aí quando eu falo presença, não há presença literal, né? Até porque eu posso estar presente online, virtualmente, com outra pessoa. Então você saber, eita, a minha psicóloga, ela existe, e quando eu precisar, eu vou poder estar ali com ela para conversar. Ela vai me acolher. Gente, isso é insubstituível. Sim. Agora, claro, eu acho que a psicologia, ela precisa, isso inclusive, eu acho que é no Código de Ética, em algum documento, ela fala que a psicologia, ela precisa estar acompanhando as questões do seu tempo. Então, ela precisa estar comprometida com as questões atuais. Sim. Então, a gente não pode simplesmente fechar os olhos hoje para IA, né, que a gente está aqui falando. Não, a gente vai precisar, enquanto profissão, enquanto ciência e profissão, pensar numa estratégia ou estratégias para acompanhar esse novo momento, né, da humanidade, que vai interferir, né, nas relações, na forma como as pessoas vivem. Como é que a gente vai acompanhar isso sem excluir? Não dá para desver, não dá mais para voltar. Agora está instalado a coisa, né? Agora a gente precisa entender como trabalhar com isso. Como, por exemplo, trazer... Tem um artigo bem interessante que fala sobre isso, né? Sobre o futuro da psicologia. E o autor, ele vai trazer as hipóteses, né, de como vai ser, do que a gente vai trabalhar no futuro. E ele fala muito sobre a inteligência artificial, que é uma coisa que vai impactar e que a gente provavelmente, de algum modo, vai utilizar, não sei como. E fala também das catástrofes climáticas, né, que é um outro ponto que a gente vai ser muito mais presente na nossa vida enquanto psicólogos, né? Porque cada dia que passa vão existir mais catástrofes climáticas, quer dizer, mas enfim, vai ter mais catástrofes. Literalmente, né? Falou de clima pesando. Vão existir mais catástrofes climáticas e vão existir mais demanda voltada a esse tipo de questão, né? Então, a gente precisa se preparar também para isso, né? Para essas novas demandas que vão surgir. As crises não só pessoais, né? Quando a gente fala das questões relacionadas ao sofrimento psíquico, mas essas crises sociais que acontecem e sempre aconteceram, né? Na sociedade, é algo que está conosco. Para poder finalizar, eu não posso deixar de falar da importância sociopolítica da nossa profissão, né? Não existe uma psicologia que ela não seja comungada com os direitos humanos. A gente sabe que na nossa história de 62 anos, a psicologia em algum momento ela foi conivente, né, com o movimento higienista, foi conivente com o movimento manicomial, a psicologia foi conivente com o racismo, com a interdição de pessoas na ditadura militar. E nós temos um compromisso ético com a população de que a psicologia não comunga com nenhuma infração relacionada aos direitos humanos. Sim, então eu acho que tu trazendo isso, eu posso trazer com muita tranquilidade aqui que a psicologia ela não é neutra. Existiu essa fala aí há algum tempo atrás, e vez ou outra retorna, né? Neutralidade. Gente, se a gente trabalha com pessoas e o nosso código de ética está ali diretamente relacionado, associado aos direitos humanos, e a nossa prática precisa estar de acordo com os direitos humanos, não, a nossa profissão ela não é neutra. Tudo que ferir os direitos humanos, a psicologia ela não pode, ela não deve, ela não pode estar de acordo ou conivente, né? Ela vai estar justamente na contramão, independente do que seja, né? Se é um governo, é uma fala, é isso, aquilo, a gente não pode estar ali enquanto apoio, né? Então,
não existe neutralidade, né? Se a gente pensa em compromisso ético-político, que tanto Ana Bock fala, né, trabalha, a gente não vai estar nessa ideia de neutralidade, não. E aí é muito importante, né, que o profissional ele consiga separar suas questões pessoais, né, das questões da ciência psicológica. Né? Isso é fundamental. O profissional, o estudante, né, quem está na psicologia precisa fazer essa separação mesmo, porque uma coisa é o que eu acredito e outra coisa é o que fere os direitos humanos. E isso a gente não pode admitir de forma alguma, né? A gente não pode deixar passar de forma alguma, e é o nosso papel garantir que as pessoas tenham dignidade, né, e respeito acima de tudo. E é uma linha que às vezes parece muito tênue, mas ela precisa ser muito bem delimitada, né? Sim, precisa sim. Porque quando a gente fala desse compromisso ético-político e da não conivência, não quer dizer que abre espaço à violência, a falas truculentas, não é sobre isso, né? Nós somos, em essência, uma profissão de escuta, de acolhimento, né? De diálogo, mas a gente precisa se posicionar diante de questões que são sensíveis. Sim, necessário. Vamos à luta, né? Vamos à frente, sem pesar o clima, com leveza, porque essencialmente a nossa profissão é a profissão de relação. Infelizmente, ai, que dó de acabar esse episódio, mas a gente precisa chegar ao fim e queria deixar o espaço para vocês se despedirem da nossa audiência, deixarem um recado final, dizerem onde a gente encontra vocês. Manu? Então, pessoal, foi muito bom, né, estar com vocês falando dessa profissão que a gente tem tanto carinho, zelo e que vai persistir, porque também nós somos, né, uma profissão de resistência. Vocês me encontram nas redes sociais emanuela.silvestre e dizer, né, que estamos aqui, né, juntos e juntas para fazer uma psicologia diferenciada, para fazer uma psicologia do acolhimento e uma psicologia de respeito, né, de respeito a todos e todas. Willy? Maravilha. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre bom, né, estar com vocês. Vocês me encontram no @psicóloga Williane Araújo no Instagram. E é isso, por uma psicologia diversa, inclusiva. Me fala um pouquinho sobre o teu grupo de estudo. Então, o grupo de estudo freudiano, né, grupo de estudos freudianos, a gente já existia, né? Era eu e meu colega, meu parceiro Jadson, que também é da psicanálise, e a gente já vinha fazendo, né, essa leitura de Freud, né, dos primeiros escritos aí dentro da psicanálise de Freud, e a gente decidiu abrir, né, para o público, né, abrimos com poucas vagas, né. Vai ser um momento de muito afeto, de encontro, de diálogo, né, sem a pretensão, né, de ser, nossa, um grande curso. Não é curso, não é formação, né? A gente vai se reunir num grupo de leitura, para poder debater, dialogar, se encontrar sobre Freud, sobre psicanálise contemporânea também, porque eu acho que a psicanálise, a gente volta lá para o início para poder também olhar para o futuro, para o presente, né? A psicanálise ela é muito atemporal. Né? Claro que tem muita coisa que vem se transformando dentro da psicanálise de acordo com o nosso tempo, mas a ideia é fazer esse resgate, né, dos primeiros escritos aí, freudianos, para pensar nele a partir do que a gente vive hoje, né, das demandas atuais. Estão todos convidados. É uma honra receber quem chegar, né, de novo aí no grupo. Queria também deixar um recado especial, né, para os nossos estudantes, que com certeza vão nos ouvir, vão nos ver. Um beijo. Cheio. Aos nossos colegas, né? Feliz dia do psicólogo e da psicóloga. Essa jovem senhora que ensina tanto e que também nós temos a honra de ajudar a construí-la. Muito obrigado. Então finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema importante. Hoje sobre o dia da psicóloga e psicólogo. Queria agradecer às nossas queridas convidadas e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru e @nepcaruaru. Até a próxima!